Terapêutica em odontopediatria. Para um bom diagnóstico, deve-se realizar o exame clínico. Então, a anamnese, que é a base da consulta odontológica, é importante para estabelecer o diagnóstico, o plano de tratamento, prognóstico, condicionamento psicológico. Identificação, então, idade e peso do paciente, história médica, doenças passadas e atuais, uso de medicamentos, queixas atuais, sintomatologia e repercussões sistêmicas. Exame físico auxilia no plano de tratamento, na identificação de sinais de doenças, nos sinais vitais, inspeção, palpação, percussão, auscultação. Portador de alguma doença, alergia, uso de medicamentos crônicos, então você já fez também alguma cirurgia, e exames complementares, contato com o médico, radiografias, exames de sangue. No plano de tratamento, as condutas devem ser individuais, mesmo que as crianças possuam condições bucais semelhantes. Então, levar em consideração também a saúde psíquica e comportamental. A terapêutica medicamentosa não substitui o procedimento clínico, entretanto, em alguns casos, é uma medida fundamental para complementar ao tratamento. Em um dente incluso, por exemplo, de nada adianta prescrever algum medicamento se eu não extrair o dente. Porém, não posso extrair o dente sem prescrever algum analgésico, anti-inflamatório e ou antibiótico, a depender do caso. Dessa forma, então, associar a terapêutica local junto com a terapêutica medicamentosa é essencial, sendo que o mais importante não é a posologia ou se é o adulto ou uma criança, mas sim saber diagnosticar, prescrever e fazer o procedimento clínico adequadamente. Então, constituintes das fórmulas farmacêuticas, das fórmulas terapêuticas, né? Então, o princípio ativo é o que vai ter a ação terapêutica, o adjuvante, ele auxilia o princípio ativo, estabilizante, conservante, que vai evitar alterações e aumentar a estabilidade, corretivo, corrigir propriedades do produto final, e o veículo ou recipiente, que vai tornar a fórmula viável para o seu uso. As formas farmacêuticas são as sólidas, por via oral, as sólidas via local ou tópica, e as líquidas. Vamos falar com relação às sólidas por via oral. Existem os granulados, que são aglomerados sob a forma de grãos, fragmentos cilíndricos, possuem uma ingestão mais agradável, não aderem entre si quando estão armazenados, dissolvem-se rapidamente. Os comprimidos são uma compressão de pós de substâncias medicamentosas secas. Há uma precisão na dosagem, uma fácil administração, podem ser fracionados e conservados por um maior período de tempo. As drágeas são revestimentos externos de fácil deglutição, sem odor, sabor desagradáveis, sem alterações nos princípios ativos e resistência ao suco gástrico, atuando com eficiência no intestino. As cápsulas são receptáculos de natureza gelatinosa sólidas. Um exemplo de comprimido, a gente tem os analgésicos, principalmente, então paracetamol. Drágeas, a gente pode ter como exemplo a neosaldina, e as cápsulas, um exemplo é a clindamicina. Então, receptáculos de natureza gelatinosa sólida, tem também o Cimegrip, que é uma cápsula. Então, as cápsulas, receptáculos de natureza gelatinosa sólidas, líquidas ou pastosas, administração com sabor de drogas com sabor que é desagradável, mas possui uma capinha que vai evitar esse sabor. Revestimento gastroresistente e liberação prolongada do princípio ativo. As formas sólidas por via local ou tópica. Então, pastas acima de 20% de pó, que possui consistência firme, consistência macia, porém firme.
as pomadas que têm uma menor proporção de pó. E as formas líquidas, então suspensões, soluções, elixires e soluções gotas. Então, suspensões, viscosa, dispersão grosseira, face externa é um líquido, a face interna é um sólido insolúvel. As soluções são sistemas químicos, mistura homogênea de duas ou mais fases. E os elixires são soluções hidroalcoólicas, aromáticas, edulcoradas. Por fim, as gotas são os princípios ativos, corretivos, conservantes e veículo. Com relação à farmacocinética, então, é o movimento dos fármacos pelo organismo após a sua administração. E aí a gente tem a absorção, distribuição, biotransformação e excreção. A absorção, então, é a transferência do fármaco desde o seu local de aplicação até alcançar a corrente circulatória, gerando efeitos no organismo devido à sua administração e dosagem. A administração, então, o tipo de acompanhamento é dependente se é água, suco, leite, chá, antes, durante, após as refeições. Pode haver interação medicamentosa, por exemplo, evitar tomar o medicamento Allegra, que é para alergia, junto com alimentos ricos em gordura ou com suco de fruta. Pouco se sabe cientificamente sobre a absorção e o tipo de acompanhamento, portanto, a gente tem que fazer orientações ao paciente para ele fazer uso de medicamentos, principalmente com água, e tomá-los nem com o estômago vazio e nem com o estômago cheio. Alguns medicamentos já especificam a forma de administração e as interações, mas aqueles os quais a bula não especifica, a gente pode indicar a sua utilização com água. Biodisponibilidade, então, é a proporção entre a proporção em porcentagem de determinada dose de um medicamento que alcança a corrente sanguínea. E a biodisponibilidade depende da forma farmacêutica, sendo maior a solução, seguido por emulsão, suspensão, cápsula, comprimido e hidrágeno. Distribuição é a penetração desse medicamento na corrente sanguínea por meio de administração direta, intravenosa ou absorção a partir do local de aplicação. Uma vez no sangue, os fármacos se distribuem aos diferentes tecidos do organismo, onde irão exercer as suas ações farmacocinéticas. Quanto mais os fármacos se ligam às proteínas do sangue, menos efeitos eles possuem. Então, a porcentagem de ligação proteica farmacologicamente inerte e a fração livre do fármaco é o que produz efeito. Biotransformação, conjunto de reações enzimáticas que transformam o fármaco em um composto diferente daquele originalmente administrado para que possa ser excretado. Então, fígado, mucosa intestinal, pulmões, pele. Excreção, então, rins, pulmões, bile, fezes, suor, lágrimas, saliva e leite materno. A capacidade de excreção ela vai estar relacionada com a idade, uma vez que os idosos têm uma função hepática menor. Escolha dos medicamentos, então, princípios semelhantes àqueles aplicados aos adultos. Então, peso corporal, medicamentos e dosagens relacionados ao peso e rejeição à ingestão de medicamentos e ou dificuldade de deglutição. Aí, tem-se como preferência o uso das formas líquidas. Controle de ansiedade, então, utilização de neurolépticos, barbitúricos, homeopatia, acupuntura, óxido nitroso, antihistamínicos, beta-bloqueadores e ansiolíticos. E aí nós temos os benzodiazepínicos. Os benzodiazepínicos são fármacos importantes, eles têm as suas indicações. Então, quando o quadro de ansiedade aguda não for controlável apenas por meio de métodos não farmacológicos, os benzodiazepínicos
são indicados, além de intervenções mais invasivas, como drenagem de abscesso, exodontia, cirurgia periodontal, perirradicular, mesmo em pacientes normalmente cooperativos que aparentam estar calmos e tranquilos. No atendimento de pacientes portadores de doenças cardiovasculares, asma, convulsões, para minimizar as respostas ao estresse cirúrgico. Nesses casos, sempre que possível, é importante entrar em contato com o médico, que trata do paciente, para troca de informações e avaliação conjunta dos riscos e benefícios dessa sedação por via oral ou inalatória. Também, logo após traumatismos dentários, acidentais ou situações que requerem pronto atendimento, muitas vezes em ambiente ambulatorial. Então, indicações dos benzodiazepínicos: ansiedade aguda, difícil controle, intervenções invasivas, portadores de doença cardiovascular, asma, convulsões e traumatismos dentários. As contraindicações são portadores de insuficiência respiratória grave, glaucoma de ângulo estreito, portadores de miastenia grave, gestantes no primeiro trimestre e ao final da gestação, crianças com comprometimento físico ou mental severo, história de hipersensibilidade aos benzodiazepínicos, apneia do sono, etilista. Então, nesse caso, os etilistas, além de potencializar o efeito depressor dos benzodiazepínicos sobre o sistema nervoso central, o álcool etílico pode induzir a uma maior metabolização hepática desses compostos. Uso com precauções. Então, pacientes tratados concomitantemente com outros fármacos depressores do sistema nervoso central, como os antihistamínicos, antitussígenos, barbitúricos e anticonvulsivantes. Isso porque há um risco de potencializar esse efeito depressor. Portadores de insuficiência respiratória de grau leve, doença hepática ou renal, insuficiência cardíaca congestiva, segundo trimestre de gestação, lactação. Sempre que possível, entrar em contato com o médico para a troca de informações e avaliação dos riscos e benefícios. Para o controle da ansiedade, então, diminuir é importante no controle da ansiedade, diminuir a metabolização basal, então ele retarda a absorção dos anestésicos locais, sendo então colocados menor quantidade desses anestésicos, reduzir o fluxo salivar e o reflexo de vômito, provocar relaxamento da musculatura esquelética e induzir a amnésia anterógrada. Aqui a gente tem esses dois slides. Então, benzodiazepínicos para o controle da ansiedade. Dose única antes do procedimento. Aqui, os mais utilizados são o diazepam e o midazolam. Por isso que eles estão grifados. O diazepam, as doses usuais para os adultos é de 5 a 10 mg e o midazolam de 7,5 a 15 mg. Nos idosos, 5 mg de diazepam, 7,5 midazolam. Em crianças, 0,2 a 0,5 mg por quilo do diazepam e 0,25 a 0,5 mg por quilo do midazolam. Com relação aos antihistamínicos, que é uma suspensão oral, a gente tem o Allegra. Então, a posologia do Allegra pediátrico para sintomas relacionados à urticária, idade de 6 meses a 2 anos. Então, 15 miligramas, 2,5 ml, 2 vezes ao dia, de 12 em 12 horas. Com a criança pesando 10,5 kg ou menos. Para sintomas relacionados à rinite alérgica ou urticária, então a idade de 2 a 11 anos, ou pesando mais de 10,5 kg, aí a dosagem muda. 30 mg, então 5 ml, 2 vezes ao dia, de 12 em 12 horas. Inflamação. A inflamação é um processo fisiopatológico estereotipado. Estereotipado porque a gente conhece os sinais da inflamação, dor, edema, calor, enfim. Multimediado, relacionado à defesa e reparação.
mediadores histamina, cininas, prostaglandinas, bloqueio da síntese ou do receptor. E a terapia anti-inflamatória, ela vai moderar a inflamação, vai manter níveis compatíveis com a evolução clínica. Então, o anti-inflamatório 100% eficaz não é o ideal de ser usado. Antiflogísticos. Os antiflogísticos atuam em processo recente, reduz o metabolismo, gera vasoconstrição. Os flogógenos atuam em processo crônico, aumenta o metabolismo, gera vasodilatação. Exemplo, fisioterapia. Esteroidais, então hormônios, corticoides, corticosteroides, estimula a síntese de anexina. Os efeitos adversos são supressão hipofisária adrenal, hiperglicemia, glicosúria, úlcera péptica, vulnerabilidade a infecções, pressão intraocular, hipocalcemia, miopatia, supressão do crescimento e edema. Na odontologia, utilizado em casos de ulcerações, alergia grave, disfunções, dor da ATM. E cuidado com a posologia e a interrupção gradativa, que é chamada de desmame. Os não esteroidais são os não hormonais. Aqui eu coloquei a COX patológica, COX 2, COX fisiológica, constitutiva, COX 1. Os salicilatos. Salicilatos, ácido acetil salicílico. Possuem pouca ação anti-inflamatória, são irritantes gástricos não utilizados em odontopediatria, baixas doses diárias, então eles possuem atividade antiagregante plaquetária e o uso prolongado em criança pode causar uma síndrome que é a síndrome de Rey. Os indóis e indazóis, então indometacina, intensa atuação na COX-1, porém efeitos colaterais severos. Benzidamina, colutório, inflamação leve, que é o flogoral, e não utilizado em odontopediatria. Antranílicos, ácido mefenâmico, então inibição de ciclooxigenases e prostaglandinas uterinas, não utilizado em odontopediatria. Ácidos fenólicos, então piroxicam, fenilbutazona, não utilizados em odontopediatria. Furonas, que são coxibes, então inibidor de COX-2, celecoxib, etoricoxib, valdecoxib, muitos efeitos colaterais já foram retirados do mercado. Aqui a gente tem as sulfonamilidas, então nimesulida beta-ciclodextrina, que é maxulide. Então, nisolide, scaflan, boa ação anti-inflamatória e analgésica, boa absorção. E as sulfonamilidas, então, são boas opções em odontopediatria. Os derivados do ácido propiônico são ótimas opções em odontopediatrias. Então, cetoprofeno, diclofenaco, cetorolaco, ibuprofeno, naproxaceno, loxoprofeno, etodolaco, todas essas ótimas opções em odontopediatria. Ácido propiônico, derivados do ácido propiônico. E com relação a associações, Tandrilax, uma associação de diclofenaco, paracetamol, carisoprodol e cafeína, Mioflex, fenilbutazona, paracetamol e carisoprodol, Codatem, diclofenaco e codeína, que é um potente efeito analgésico opioide. Mas, para a odontopediatria, focar nas sulfonamilidas e derivados do ácido propiônico. Analgésicos. A dor é uma experiência sensorial, então lesão tecidual real ou potencial e emocional desagradável de natureza protetora. A dor aguda, o início recente, duração limitada, relação de causa e efeito identificável, e a dor crônica é persistente, então relação causa e efeito nem sempre é identificável. Os mecanismos de ação dos analgésicos são a inibição da síntese de prostaglandinas, então isso vai diminuir a excitabilidade de neurônios, diminuir a transmissão neuronal e aumentar o limiar de dor, e a ação em receptores de membrana neuronal, que vai reduzir a entrada de sódio e reduzir a transmissão de dor.
Dentre os analgésicos, a gente tem, então, salicilatos, ácido acetil salicílico, tem uma baixa, reduz a síntese de prostaglandinas, é importante para dor, febre, antiagregante plaquetário, flavorizante. Entretanto, possui efeitos colaterais, irritação gástrica, aumento da frequência, amplitude respiratória reduzida e promove a agregação plaquetária. E esses salicilatos não são utilizados em odontopediatria. P-aminofenólicos, então paracetamol, Tilenol, Sonridor, eles reduzem a síntese de prostaglandinas, é bom para dor, para febre, possui alguns efeitos colaterais. Apesar disso, são bons em odontopediatria. Então, eles aumentam os níveis de meta-hemoglobina no sangue, tendência ao hábito e insuficiência renal, toxicidade hepática. Esses podem ser usados em odontopediatria. Pirazolônicos de pirona sódica são boas opções também em odontopediatria. Dor, febre e efeito colateral, a granulocitose. O ibuprofeno também é uma boa opção em odontopediatria. Em doses menores, em adultos tem uma ação analgésica similar à de pirona, não exercem uma atividade anti-inflamatória. Aqui algumas associações, eu não vou ler todos, tá? Mas, enfim, está aqui. Boas opções, então, de analgésicos em odontopediatria, aminofenólicos, pirazolônicos, ibuprofenos. E anti-inflamatórios, a sulfonanilidas, nimesulida, derivados do ácido propiônico, então cetoprofeno, diclofenaco, ibuprofeno, cetorolaco. Analgésicos opioides são analgésicos mais potentes e eles possuem ação analgésica, sonolência, alterações de humor, ações narcóticas de dependência, redução da temperatura corporal, dilata a pupila, respiração deprimida, diminui as contrações intestinais, diminui a sensibilidade do útero à ocitocina e dificulta o parto. Dentre esses, a gente tem a codeína, que é o Tilex, Tramal, Catadolon, Oxycontin, Dolantina, Meperidina. Aqui, então, analgésico odontologia, a gente tem a dipirona, 500 mg a 1 grama, de 4 em 4 horas, paracetamol, 500 a 750 mg de 6 em 6 horas, ibuprofeno, 200 mg de 6 em 6 horas, paracetamol com a codeína, 500 mg de paracetamol e 30 mg de codeína, 6 em 6 horas, e o tramadol, 50 mg de 8 em 8 horas. Doses pediátricas de regra prática. Então, aqui, dipirona, solução gotas, com 500 mg por ml. Então, 0,5 a 1 uma gota por quilo por peso. O paracetamol, solução oral gotas, com 200 ml, uma gota por quilo por peso. Ibuprofeno, solução gotas, 50 mg, uma gota por quilo por peso. Codeína e tramadol não são recomendados para o uso em criança. E antibióticos. Nos antibióticos, é importante a gente falar sobre toxicidade seletiva, que é uma propriedade que o antibiótico deve possuir de lesar apenas o micro-organismo, deixando intactas as células do hospedeiro. Então, quanto mais antibiótico atinge o micro-organismo e preserva o hospedeiro, maior a toxicidade. Não, quanto mais o antibiótico atinge o micro-organismo e preserva o hospedeiro, menor a toxicidade. Isso depende da classificação do mecanismo de ação, tá? Quanto menos o antibiótico atua nas células do hospedeiro, isso é mais favorável, porque o ideal é que ele atue no micro-organismo. Classificação. Então, interferência na síntese da parede bacteriana. Então, mínima toxicidade. Elevada toxicidade seletiva, atua pouco no organismo. Penicilinas, vancomicina, bacitracina. Inibição da síntese de folatos. Mínima toxicidade, máxima toxicidade seletiva, atua pouco no hospedeiro, que é sulfonamida.
inibição da síntese de proteínas, baixa toxicidade seletiva, já que ribossomos são diferentes, né, entre bactérias e hospedeiros. E aqui são os exemplos deles. A ação na membrana celular, não apresenta boa toxicidade seletiva. Ação de replicação celular, baixa toxicidade seletiva. Resistência bacteriana, então depende do antibiótico e do tipo de micro-organismo. O hospedeiro e o profissional podem interferir, então obediência à prescrição, suspensão precoce da terapia, omissão de dores, automedicação, escolha do antibiótico, correto diagnóstico, prescrição, uso das doses, farmacoeconomia, escolha do medicamento, então concentração no local do antibiótico, aí avalia com relação à via de administração, dose, posologia, duração da terapia, cooperação do paciente, distribuição do medicamento, metabolismo e eliminação. A infecção em si, então tempo de infecção, atividade metabólica, então atua no micro-organismo na fase inicial, tem uma maior atividade no crescimento e reprodução, tamanho, tamanho da infecção, localização da infecção, então necessário ou não antibiótico terapia profilática, fatores ligados ao hospedeiro, então idade, isso relacionado a atividades metabólicas e vias de eliminação, gravidez, função renal. Recomendação de profilaxia antibiótica em pacientes de alto risco são pacientes com válvulas cardíacas protéticas, prótese para reparo de válvula, endocardite bacteriana prévia, transplante cardíaco, doenças cardíacas congênitas complexas, procedimentos em que haja manipulação do tecido gengival ou na região periapical dos dentes ou perfuração da mucosa. Aqui eu coloquei alguns slides com relação à profilaxia antibiótica, amoxicilina. Eu vou deixar aqui. Adultos 2 gramas, crianças 50 mg por quilo de peso, via oral 1 hora antes do procedimento. Em pacientes alérgicos, tem a clindamicina, 600 mg, em crianças 20 mg por quilo de peso corporal. Via oral 1 hora antes do procedimento. Cefalexina, azitromicina ou claritromicina. E o protocolo básico, então procedimentos de baixa e média complexidade. Adultos, o paracetamol, 750 mg, um comprimido a cada 6 horas por 3 dias. Em crianças, paracetamol, solução gotas, 200 mg por ml, 1 gota por quilo, limite 35 gotas. A cada 6 horas, em caso de dor, máximo por 3 dias. Procedimento de alta complexidade, possibilidade de dor operatória e ou envolvimento sistêmico. Então, medicação operatória, benzodiazepínico Valium, 5 mg. Solução gotas, 200 mg por ml, 1 gota por quilo. Limite de 35 gotas. Medicação pós-operatória, em procedimentos de alta complexidade, o paracetamol 750 mg, período máximo de 24 horas, junto com amoxicilina 500 mg, uma cápsula a cada 8 horas por 7 dias. Ou amoxicilina 500 mg, junto com metronidazol 250 mg, uma cápsula e um comprimido a cada 8 horas por 7 dias. Com relação aos antivirais e antifúngicos, a gente tem estomatite herpética, a utilização do aciclovir, fanciclovir e monilíase, nistatinomiconazol. É muito rápida essa parte de antivirais, pouca informação que a professora havia nos passado, a professora Raquel. Receituários e receitas. Toda e qualquer indicação do uso de medicamentos a um paciente, seja de qual for a finalidade, deve ser feita sobre a forma de receita, em talonário próprio ou receituário. Então, orientação sobre dosagem e posologia.
Limite, isso é importante porque limita a automedicação. É um local onde nessas receitas, nos receituários, inclui as precauções, orientações, cuidados pós-operatórios e também serve como um instrumento legal. Os tipos de receitas são receita comum, então analgésico, anti-inflamatório, antibiótico. Receita magistral, medicamentos com características específicas, então farmácia de manipulação. Receita de controle especial, da Portaria 344 de 98 do Ministério da Saúde. E a elaboração das receitas. Então, é importante colocar a denominação genérica do medicamento, então, o princípio ativo. Aqui a gente tem o diazepam e a especialidade dele é o Valium, mas na hora de escrever a gente tem que pôr diazepam, paracetamol, diclofenaco sódico, amoxicilina, e não o nome da especialidade farmacêutica. Escrito a caneta de uma forma legível, indicando a posologia e duração total. Coloca o nome, o endereço do paciente, data e assinatura do profissional, endereço comercial e residencial e o número de inscrição no CRO. Recomendações importantes nos formatos de uma receita, então respeitar o uso de medicações apenas odontológicas, não deixar espaço em branco entre a orientação e a assinatura, solicitar ao paciente que faça a leitura da receita e sempre fazer em duas vias. A gente tem então aqui a receita magistral, então nome do dentista, especialidade, número de inscrição, endereço. Preparar de gluconato de clorexidina 0,12%, água amentoiada 500 ml e a data e assinatura, tá? Aqui ao paciente como que ele deve fazer o uso. Então, o nome do dentista, o uso externo de gluconato de clorexidina 0,12%, um frasco, bochechar o conteúdo, uma colher de sopa de solução não diluída pela manhã e à noite durante uma semana. Cuidado para não deglutir a solução. Aqui um exemplo de receita de controle especial. Então, notificação de receita, um documento que acompanhado da receita, autoriza a compra de medicamentos à base de substâncias constantes das listas A1 e A2, A3, B1 e B2, C2 e C3. Esse aqui é o modelo da receita de controle especial. Aqui era uma atividade que a professora havia nos passado. Bom, essa aula tem muitas informações, mas espero que ajude de alguma forma.